A vigilância sanitária pode descartar algum alimento do meu estabelecimento? Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e consultora em serviços de alimentação há mais de 17 anos. Aproveita, segue aqui o meu canal e também não se esquece de seguir o meu Instagram, @irenecpessoa_nutri. E a dúvida de hoje é a seguinte: a vigilância sanitária pode descartar algum alimento do meu serviço de alimentação, do meu restaurante? E a resposta é sim, pode. Não só pode, como deve. Como assim, Irene? Se esse alimento ele está armazenado de forma inadequada, está sem prazos de validade, está com características organolépticas inadequadas, esse alimento ele precisa ser descartado. Por quê? Porque esse alimento ele vai atentar contra a saúde pública. Imagina se o alimento que deveria estar resfriado, ele está à temperatura ambiente. Se a cor daquela carne que deveria ser vermelho viva está marrom, quase esverdeada. Se o cheiro daquele alimento está com o cheiro de putrefação. Isso é uma questão de atentar à saúde pública, é uma situação crítica de boas práticas e esse alimento ele precisa ser descartado, porque se alguém consumir esse alimento pode causar um grande mal à saúde dessa pessoa, que pode se hospitalizar ou até mesmo pode morrer. Eu passei por uma situação muito crítica em relação a um frigorífico. Esse frigorífico ele estava com a câmara resfriada dele com a temperatura completamente inadequada. A câmara estava com o motor quebrado ou estava quebrando, enfim. A temperatura estava muito alta para aqueles alimentos que deveriam estar a 4, a 6 graus Celsius, mas não. Quando a vigilância sanitária ela foi nesse frigorífico, ela viu que todos os alimentos estavam a uma temperatura crítica e assim a vigilância ela descartou todas as carnes que estavam dentro dessa câmara. Eu me lembro do dono me perguntar se ele poderia reaver essa carne, porque era uma quantidade muito grande de carnes, e eu falei que não, só descartaram a carne, não multaram. Por sorte dele, não multaram o frigorífico, porque senão seriam duas situações, né? Além do descarte de uma quantidade muito grande de carne, também tinha a questão da multa. Então, a vigilância pode sim, e tem o dever de descartar aqueles alimentos que estão em condições inadequadas de armazenamento, logo em condições inadequadas para o consumo. Lembrando que a vigilância, quando entrar no seu estabelecimento e ver produtos que não estão, que já estão abertos e não estão etiquetados, ela vai descartar esse alimento. Por quê? Porque se não existe validade nesse alimento aberto, logo ela conclui que esse alimento está fora da validade, porque você não detectou, você não sinalizou, você não informou a validade daquele alimento aberto. Quando ele foi aberto? Ninguém sabe. Por isso, pelo bem da saúde pública, esse alimento ele será descartado e não pode ser utilizado, por favor. Então, se você não quer que os seus alimentos sejam descartados, basta você seguir tudo que a lei preconiza, que os seus alimentos sejam armazenados de forma adequada, os equipamentos de armazenamento desses alimentos estejam limpos, que estejam organizados. Então, tudo que diz respeito a esse alimento, a conservação desse alimento, a temperatura de conservação, o local de conservação, se a validade desses alimentos está correta, se a característica daquele alimento, a característica organoléptica daquele alimento estiver adequada, né, a característica organoléptica, cor, odor, se tudo isso estiver adequado, esse alimento não vai ser descartado. Agora, se a vigilância sanitária detectar pontos que são pontos críticos, atentem à saúde pública, sim, esse alimento vai e deve ser descartado. Lembrando também que a vigilância sanitária ela busca não só fiscalizar aqueles itens de que dizem respeito à estrutura física, que dizem respeito aos manipuladores de alimentos, ao preparo, ao pré-preparo, à exposição de alimentos, mas também a vigilância sanitária ela busca documentações sanitárias. A primeira documentação sanitária que ela vai ver diz respeito ao Manual de Boas Práticas e POPs. Esses dois documentos têm que estar acessível à vigilância sanitária e também acessível aos manipuladores de alimentos. Quando eu falo nos POPs, os POPs eles trazem a obrigação de documentos comprobatórios que comprovem que a água é potável, que comprove que o estabelecimento possui higiene das instalações, equipamentos e móveis, que o serviço de alimentação possui controle integrado de vetores e pragas urbanas e que os manipuladores de alimentos possuem saúde e possuem higiene. Um desses documentos comprobatórios dos POPs diz respeito a um documento que comprove que os manipuladores de alimentos foram capacitados em boas práticas. Se você precisa capacitar os seus manipuladores de alimentos em boas práticas,
clica no link que está na descrição desse vídeo. O curso de capacitação de manipuladores de alimentos em boas práticas é um curso online que aborda todos os assuntos referentes à manipulação higiênica dos alimentos que são exigidos pela RDC 216 e CVS 5 e rapidamente, de forma prática, de forma eficiente, você vai ter seus manipuladores de alimentos capacitados e o documento obrigatório para apresentar para a vigilância sanitária comprovando que os seus manipuladores de alimentos foram capacitados nesses assuntos. Se você precisa capacitar seus manipuladores de alimentos, não perde tempo e clica no link da descrição desse vídeo. E se você gostou desse assunto e quer que eu fale sobre outros assuntos, escreve nos comentários que eu farei questão de fazer um vídeo sobre a sua dúvida. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo, seguir o meu canal e também de me seguir no Instagram, Irene C. Pessoa, _Nutri. Tchau, tchau.